E aí, cambada, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Silas, do Tio do Bigode. Bem-vindos a mais um episódio do Heavy Mustache. Solta a vinheta! Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, então se inscreva, deixa aquele joinha para fortalecer, mande esse vídeo no grupo do WhatsApp da família. E também me siga nas outras redes sociais aqui embaixo. Agora, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar sobre o Trivium, que é uma das minhas bandas favoritas. Dá pra dizer que é uma das bandas mais notáveis dentro do cenário metal atual. O Trivium, basicamente, ele surgiu no início dos anos 2000, mais precisamente em 1999. E eles faziam metalcore, mas já ali eles já puxavam em vários momentos pra uma sonoridade mais tradicional. Então, eles tinham elementos de heavy metal, thrash metal e até um pouquinho de death metal melódico dentro desse metalcore que eles faziam. Então eles já se destacavam ali comparados com outras bandas. Novamente eu vou fazer aquele esquema de ranking, então do pior pro mais melhor de bom. E se você não concorda com essa lista, tudo bem. Não tem problema nenhum em você estar errado. Um abraço. Tá bom. Em 10º lugar, a gente tem o Silence in the Snow de 2015. Esse álbum, ele é um pouquinho apagado dentro da discografia, acho que vários fãs concordam que ele é o mais fraco. Ele tem alguns elementos ali mais puxados para um metal tradicional. Segundo eles, na época eles tinham aberto vários shows pro Heaven and Hell, e isso inspirou eles a fazer um álbum mais puxado para um heavy metal, mas ainda com uma roupagem mais moderna, guitarra de 7 cordas. Um dos problemas principais ali, eu acredito que seja que o Matt Heafy estava passando por problemas no vocal. Tanto que na turnê desse álbum ele não estava fazendo os vocais rasgados, né? Os screams, porque ele estava ali reaprendendo a cantar, já que ele tinha detonado o vocal na turnê do álbum passado. No geral, as composições parecem que estão ali meio que no piloto automático, não me soa tão inspirado e a produção deixou faltando um punch necessário que poderia talvez melhorar a experiência do ouvinte. Mas ainda assim eu destaco 3 faixas bem legais, né? Que são a faixa título, que tem um clima mais heavy metal tradicional ali, bem cantarolável, digamos assim. Aí tem a Until the World Goes Cold, que é uma balada, uma semi-balada ali maravilhosa e até hoje ela é tocada e celebrada nos shows. Tem uma faixa que, por incrível que pareça, é uma das melhores, mas é uma faixa bônus, que se chama Seize All Your Fire, que é bem legal. E ela tem uma sonoridade que lembra um outro álbum deles, que é o The Crusade, que eu vou falar mais pra frente. E em 9º lugar, a gente tem o Ember to Inferno, o primeiro álbum da banda de 2003. Bom, basicamente aqui é o início de tudo, né? Então os caras eles estavam ali bem jovens, o Matt Heafy acho que tinha uns 17 anos na época. Dá pra se notar pelos vocais dele, acho que o maior problema, entre aspas, nesse álbum são justamente os vocais, porque ele tá soando meio ali que tá saindo da puberdade. Tem uns screams bacanas, mas o vocal limpo não ajuda muito. Ele deu uma maturada melhor no próximo álbum, mas mesmo assim ele tem umas ideias muito legais no que tange a riff, tem uns dos riffs mais cavalões do Trivium ali, mas eles ainda estavam pegando as manhas no sentido de composição de uma forma geral. Mas ainda assim eu destaco 2 grandes clássicos desse álbum, que são a Pillar of Serpents, que até foi regravada num dos álbuns futuros, e também a faixa título, que tem um refrão bem legal, bem pegajoso. Em 8º lugar, a gente tem o Vengeance Falls, álbum esse que foi lançado em 2013. Esse eu acho que é um álbum meio injustiçado na discografia. Alguns fãs eles falam algumas coisas desse álbum. Um dos pontos que pesa bastante é que ele foi produzido pelo David Draiman, que é vocalista do Disturbed. E a galera torceu o nariz, falou que o Trivium tava soando demais como Disturbed nesse álbum. Bem, dá pra falar que em algumas linhas vocais até parece, mas no geral não parece o Disturbed tanto assim. Talvez um pouquinho na timbragem, mas... né?
né. Mas mesmo assim, ele é um álbum bem legal, tem várias ideias bacanas. Brave the Storm é uma faixa sensacional, já abre o álbum com bastante energia. Strife é uma faixa incrível, tem uma pegada meio hino heavy metal, digamos assim, que é daquelas que é pra todo mundo cantar junto no show. Funciona muito bem, é uma faixa celebrada e é tocada até hoje em todos os shows da banda. Tem Wake, The End is Nigh, que é sensacional também. E Incineration, The Broken World, que tem um solo de baixo fantástico do Paolo Gregoletto. Esse álbum é muito legal. Se você é um dos fãs que torceu o nariz pra esse álbum na época, tenta dar uma revisitada nele e talvez você mude de ideia. Em sétimo lugar, o The Crusades de 2006. Ele é um álbum bem bacana, mas ele deu uma dividida de opiniões na época, porque assim, teve uma mudança de sonoridade bem brusca do segundo pro terceiro álbum, né, que é esse. Aqui eles partiram pra fazer algo mais próximo de um thrash metal, deixaram o metalcore mais de lado, e o Matt Heafy, ele emula bastante os vocais do James Hetfield ali, né, aquela coisa mais com drive. Eles estavam trabalhando com as guitarras da Dian nessa época, então eles deram uma mudada assim na timbragem também. Então é um thrash metal com uma pegada meio old school em partes, só que tem vários elementos modernos e uma timbragem mais moderna também. Só que em comparação com Silence in the Snow, esse álbum funcionou muito melhor no que tange a essa parada de colocar o som mais old school com uma roupagem moderna. Tem vários destaques, as primeiras faixas são matadoras, né? Tem Ignition, Detonation, Entrance of the Conflagration, Becoming the Dragon é uma faixa maravilhosa, talvez uma das melhores da carreira do Trivium, e tem outro solão de baixão monstruoso do Paolo Gregoletto. And Then We Are The Fire é uma faixa meio criticada porque ela pegou aquele esqueminha meio clichê de metal de vamos nos unir e tal. Mas ela é uma faixa divertida, eu gosto dela. A faixa título é sensacional, é uma instrumental com guitarra de 7 cordas, com um monte de quebradeira instrumental ali no meio, bem bacana. Em sexto lugar, o álbum In Waves, de 2011. Esse também marcou uma mudança bem brusca no direcionamento, né? O Trivium tem essa coisa interessante de que a maioria dos álbuns é um diferente do outro. Aqui eles deram uma roupagem mais moderna, no sentido de mais peso, uma coisa mais carregada e obscura, e ao mesmo tempo eles colocaram uns sons mais diretos. Tem influências maiores de metal extremo, mas ao mesmo tempo tem algumas músicas um pouco mais palatáveis, né? Umas coisas mais comerciais. E ele é um álbum bem longo. Acho que a versão normal dele tem umas 14 ou 16 faixas, eu não vou lembrar o certo. Só que basicamente todas as faixas funcionam muito bem, então ele é bem fluido, ele é bem fácil de ouvir. Tem várias faixas muito legais, então In Waves, que é a que encerra os shows da banda até hoje. Inception of the End, Dusk Dismantled, que tem um refrãozão bem forte e que é a primeira música que teve 100% de screams. Forsake Not the Dream, também é sensacional. Esse álbum tem várias músicas muito legais e a versão estendida dele com bônus, tem uma cover da Slave New World do Sepultura que ficou bem bacana também. Chegamos ao nosso top 5. Em quinto lugar, The Sin and the Sentence, de 2017. Bom, esse álbum ele foi uma recuperada de peso, digamos assim, no som do Trivium. E eles colocaram ali o Alex Bent, que é simplesmente um dos bateras mais fantásticos do metal atualmente. Eles voltaram a colocar elementos bem mais agressivos no som. O Alex Bent deu toda uma dimensão diferente dentro do som deles, porque ele é um cara extremamente técnico, mas também ele é extremamente versátil. Então os caras colocaram um monte de outras coisas que não tinha no som da banda antes. Então ele já começa brutal com a faixa título. Tem The Heart From Your Hate, que é uma faixa mais radiofônica, digamos assim. E ele termina com duas faixas excelentes, que são a The Revanchist, que é uma das minhas favoritas, e a Thrown Into the Fire, que termina o álbum em alto nível. Várias outras faixas de destaque nesse, ele é muito bom. Também ele traz uns elementos ali pendendo um pouquinho pro black metal e pro death metal em doses meio homeopáticas. Em quarto lugar, What the Dead Men Say, de 2020.
Ele meio que continua a sonoridade do que eles tinham feito ali no The Sin and the Sentence, ainda mais variado, e a produção dele tem um punch maior, tem um peso maior se comparado com The Sin and the Sentence. Por isso que eu acho ele ainda mais legal. Ele começa com a abertura 9, que já emenda com a faixa título, que é sensacional. Catastrophes também, que foi o primeiro single lançado, é sensacional. My Sickness Unto You também é uma faixa espetacular. E as faixas lá do B também são legais pra caramba. Bend in the Art to Fear é uma pedrada. Também tem uma faixa que é uma das minhas favoritas da carreira do Trivium, que é a quarta, Amongst the Shadows and the Stones. Essa faixa é um absurdo de peso sensacional. Chegando ao nosso top 3, terceiro lugar, In the Court of the Dragon de 2021. Cara, é bem interessante que o What the Dead Men Say foi lançado em 2020 durante a pandemia. Matt Heafy falou que considerava segurar o álbum um pouco, mas acabou resolvendo por lançá-lo mesmo assim. E um ano depois os caras já vêm com essa outra pedrada que é ainda melhor. Cara, ele tem de tudo que se espera do Trivium. A produção é excelente, mais uma vez assinada pelo Ishan, que também havia produzido o What the Dead Men Say. Uma errata, rapaz. Quem produziu ambos os álbuns foi o Josh Wilbur. O Ishan ele fez apenas algumas orquestrações nesse álbum, assim como ele também fez a introdução do Silence in the Snow. Peço desculpas, sou um burro em desconstrução. Todas as faixas ali são maravilhosas. Faixa título. Shadow of the Abattoir tem uma pegada meio Iron Maiden, aquelas faixas mais climáticas e épicas do Maiden, mas funciona muito bem. E ele termina com uma faixa sensacional que tem uma pegada old school ali, dá pra ver uma influência de Metallica, né? Uma faixa mais cadenciada, que foi uma faixa que sobrou do Shogun e foi reaproveitada deste, que se chama The Phalanx. Essa faixa é brutalmente pedrada. Em segundo lugar, o segundo álbum da banda, que é o Ascendancy. Se fosse considerar só o meu gosto pessoal, eu colocaria ele um pouquinho abaixo. A importância tanto musicalmente como de ter colocado o Trivium na cena é um negócio sem precedentes. Aqui eles têm o metalcore com influências clássicas que eles estavam fazendo no primeiro, mas bem melhor lapidado. Basicamente todas as faixas funcionam. Esse álbum é extremamente fluido, extremamente bem tocado. A produção do Jason Suecof tá bem bacana ali. E vários dos maiores clássicos da banda saíram dali, né? Então, Like Light to the Flies, Pull Harder on the Strings of Your Murder, que é uma das faixas que geralmente finaliza os shows. Drowned and Torn Asunder, entre outras várias outras. Várias outras também foi de doer, cara. Peço perdão pelo vacilo. Esse álbum é sensacional. Eu recomendaria como porta de entrada do Trivium. E é isso, um clássico dos anos 2000. Tenha uma ouvida nesse álbum se você ainda não escutou. Em último, quarto álbum da banda, o Shogun de 2008. Bom, guardadas as proporções, esse álbum é basicamente o Master of Puppets do Trivium. Porque aqui os caras estavam extremamente inspirados. Tinha o lance das guitarras Dian de 7 cordas que eles incorporaram muito bem no som deles. E as faixas são longas, meio progressivas, são faixas bastante técnicas. E eles deram uma mesclada legal no som metalcore que eles haviam feito até então, com o som mais thrash metal moderno que eles fizeram no The Crusade. E ele é um álbum extremamente sólido, sensacional, extremamente brilhante, várias faixas incríveis. Kid Stegelman, Torn Between Scylla and Charybdis, tem um solo de baixo fantástico do Paolo Gregoletto. Throes of Perdition, Down from the Sky, que é um dos maiores clássicos do Trivium também, e é uma das faixas mais incríveis ao vivo da banda. E a faixa título, que é um absurdo de 11 minutos, a faixa mais longa que o Trivium já fez. Um grande épico maravilhoso. E é isso. O que você achou da minha lista? Teve alguma coisa que você discordou? Falando francamente pra vocês, eu pensei muito nessa lista. Provavelmente se eu pensasse mais um pouco eu ia mudar algumas coisinhas nos primeiros lugares ali. Mas basicamente é isso. Então deixe o seu top 10 do Trivium. Deixe sua sugestão do que você gostaria que eu falasse aqui nos comentários. Não se esqueça novamente de deixar o joinha, se inscrever no canal se você não se inscreveu. Estamos quase alcançando a primeira meta do canal de 200 inscritos. E é isso aí, um abraço, bye! Happy birthday!